Como vão, alunos? Hoje, finalmente, nós vamos começar a calcular limites. Então, quem estava reclamando, nossa, limite está muito conceitual e tal, agora a gente vai começar a fazer conta. Mas não esqueça do que eu falei nas aulas anteriores, não adianta você saber fórmulas, estratégias para calcular limite, você não sabe o que você está fazendo com isso, ok? Então, guarde sim as intuições sobre os limites que a gente apresentou nas últimas aulas. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com esse cálculo. Então, vamos lá para os primeiros casos de cálculo de limite. As primeiras propriedades que nós vamos explorar aqui vão nos permitir calcular limites de funções algébricas. Então, basicamente, qualquer função algébrica que eu te der, a gente vai ter uma estratégia, pelo menos, teoricamente, ferramentas para poder calcular esses limites. Então, vamos começar vendo as primeiras propriedades aqui algébricas. Vamos lembrar, na verdade, o que são as operações algébricas, tá? Então, somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular potências e raízes. Vamos ver como é que o limite se comporta perante essas operações. Então, vamos começar aqui, nossos teoremas das propriedades algébricas dos limites. Considere duas funções, f e g, definidas na vizinhança de um ponto x0, que é onde você quer calcular o limite. E eu tomei três números reais aí, k, l e m. Suponha que o limite da função f, quando x tende a x0, é l, e o limite da g é m, nesse mesmo ponto. Então agora eu quero saber como é que acontece quando eu fizer operações com essas duas funções. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o limite da soma das funções nesse mesmo ponto, x0, esse teorema me garante que o limite da soma vai ser a soma dos limites. Ó. O limite de f mais g quando x tende a x0 é o L, que é o limite da f, mais m, que é o limite da g. Ou seja, de outra maneira de falar, o limite preserva a soma. O limite da soma é a soma dos limites. O mesmo vai valer para subtração, o mesmo vai valer para multiplicação por um escalar ou por uma constante. Se eu tenho um limite de uma constante vezes uma função, isso vai ser a constante vezes o limite da função, ou seja, como se a constante sai para fora do limite. O limite também preserva a multiplicação, o limite de um produto é o produto dos limites. Também vai preservar a razão, a divisão, desde que o denominador não seja zero, o limite da g não seja zero. E também vai valer para as potências e para as raízes. O limite da potência de uma função é a potência do limite dessa função e para a raiz analogamente. Então observe que, desde que os limites existam, o da f e da g, eu consigo fazer essa combinação das funções, fazendo as operações algébricas e calculando novos limites. Tá? Então, resumindo, o que eu estou falando aqui é que o processo de limite preserva as operações algébricas. Nesse sentido que eu falei, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da razão é a razão dos limites, e aí vai. Antes da gente usar essas propriedades para calcular o limite de funções algébricas, vamos só lembrar que é o seguinte, a gente não está focando na demonstração dos teoremas, ok? Até porque para demonstrar esse teorema a gente precisaria da definição mais rigorosa do limite, usando os épsilons e os deltas, que a gente não está abordando aqui. A gente vai aceitar a princípio esse teorema, mas esse teorema não é muito difícil de engolir não. Se você pensar um pouquinho no conceito intuitivo do limite, já dá para intuir que isso aí está ok, ser verdadeiro, tá? Mas claro, um curso mais rigoroso, como um curso de análise, a gente precisaria demonstrar isso mais detalhadamente, tá? Mas vamos considerar que isso é verdadeiro de fato, esse teorema, e acreditem em mim. Quem não acreditar em mim, dá uma olhadinha no livro, pergunta aos seus professores e tenta entender por que isso é verdadeiro. Então, antes de sair aplicando esse teorema para calcular limites, eu preciso de dois limites iniciais aqui para começar a fazer minhas operações, que eu vou chamar dos limites tautológicos. Tautologia, no sentido da lógica, é aquela afirmação que é verdadeira sempre. Uma coisa meio até redundante, quando você pergunta já dando a resposta, sabe? Vou mostrar os dois casos aqui para a gente entender. O primeiro seria da função identidade, a função f de x igual a x. O que seria o limite dessa função num ponto? O que é o limite de x quando x tende a x0? Ou seja, x tende a quando x tende a x0? Como eu falei, é meio tautológico isso, o limite é o próprio x0. E outro é o limite de uma constante. Se a função é constante, só tem um valor possível, qual que é o limite quando x tende a x0? Só tem um caminho para ela seguir, que é o próprio valor k. Então esses dois limites parecem bobinhos, De novo, para demonstrar isso, precisaria da definição rigorosa de limite, que a gente não vai fazer aqui, então estou só apelando para a nossa intuição. Mas a partir desses dois a gente vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? O que são funções algébricas? Vamos lembrar essa definição. Funções algébricas é quando você pega a variável x
e usa aquelas operações algébricas que eu mostrei agora há pouco para construir novas funções. Então, os polinômios, as funções racionais e as funções envolvendo raízes. Se você usa só essas operações, tem uma função algébrica. Como o limite ele preserva essas operações algébricas, a gente deve esperar que deve ficar um pouco fácil calcular limites nesse caso. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Usando as propriedades explícitas desse teorema que eu acabei de mostrar, vamos calcular se existir o limite do polinômio 2x2 mais 3x menos 4 quando x tende a 5. Então, repetir aqui a função polinomial que a gente quer trabalhar. E o que eu quero fazer aqui, né? Só lembrando aqui, ó, escrever aqui de novo, o limite de x quando x tende a 5, né, no caso nosso aqui, vai ser 5, tá? E o limite de qualquer constante quando x tende a 5 é igual à própria constante, tá? Vou guardar esses dois limites aqui porque a gente vai usar ele. Por quê? O que é um polinômio? É pegar a variável x, fazer potências, múltiplos escalares e somar. Então, usando essas operações que o limite preserva e tá ok. Então, vamos supor, né, que o limite exista. Então, eu vou fazer essa decomposição aqui pensando naquelas propriedades. O limite da soma vai ser a soma dos limites. Então, isso aqui eu vou poder reescrever como sendo o limite. Tudo quando x tende a 5, do primeiro termo, que é 2x ao quadrado, mais o limite do segundo termo, que é 3x, menos, né, o limite do 4 quando x tende a 5. Tem que escrever tudo, gente. É muito chato essa notação de limite, mas tem que escrever direitinho, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse primeiro caso, que eu separei, usando que o limite da soma é a soma dos limites, no primeiro termo, você tem uma constante multiplicando a função x2. Lembra que a constante também, né, o limite preserva essa multiplicação pela constante, então você vai ter duas vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 5. Mesma coisa acontece aqui para essa 3x, para a função 3x, essa constante 3 também fica multiplicando o limite de x quando x tende a 5. E por fim, você tem um limite de 4 quando x tende a 5. Como a gente viu, o limite de qualquer constante é a própria constante, então isso aqui eu já posso calcular, que é igual a 4. Mais um passo aqui, observe que nesse limite aqui do x ao quadrado é uma potência. A gente viu que o limite da potência é a potência dos limites, então eu posso reescrever isso aqui como sendo limite de x quando x tende a 5 elevado ao quadrado, mais 3 vezes limite de x quando x tende a 5, como a gente viu, né, é o próprio 5. Então aqui eu já posso substituir pelo valor 5, o 4 continua aqui. Por fim, aqui ó, apareceu de novo o limite de x quando x tende a 5, que eu já sei que é 5. Vai ficar então aqui 5 ao quadrado, mais 3 vezes 5, menos 4. Então, eu nem fiz o produto aqui não para deixar claro para vocês que, basicamente, o que aconteceu? Eu substituí x por 5 no polinômio. Ou seja, o limite vai coincidir com o valor da função no ponto. No caso aqui, nós vamos ter 61, se não me engano, né? 50 mais 15 menos 4, certo? Esse é o valor do nosso limite, então. Então, observe que o que a gente fez aqui foi basicamente substituir o valor de x com 5. Por quê? Pelas propriedades que a gente viu das propriedades algébricas do limite e dos dois limites tautológicos que eu citei ali, a gente consegue reduzir essa expressão toda apenas em calcular o limite de x ou o limite de uma constante. Então, por quê? Porque o limite preserva as operações algébricas. Na verdade, a gente pode generalizar isso não vale só para polinômio, no caso. Qualquer função algébrica que você tenha, se você tem uma função algébrica e x0 é um ponto do domínio da função, então vai acontecer que o limite da função algébrica nesse valor x0 é o próprio valor da função calculada no x0. Tá? Porque, novamente, a gente não vai preocupar ainda nas demonstrações, mas é fácil de intuir que o que eu disse que o limite preserva as operações algébricas, garante que você pode, esse mesmo processo que aconteceu nesse exemplo anterior, né, da gente decompor até chegar em x, vai acontecer para qualquer função algébrica. Para a gente aplicar agora esse teorema, em vez de usar as propriedades diretamente, vamos fazer mais um exemplo. Tá? Vamos calcular, se existir, esse limite aqui de uma função racional. Então vamos lá.
Então eu repeti o teorema aqui em cima, porque eu não vou precisar fazer a mesma conta do jeito que eu fiz ali não, tá gente? Aqui foi só para mostrar, como ilustrar, né, como a gente usa as propriedades. Mas a partir de agora que eu tenho esse teorema, vou usar o teorema. Vamos só chamar a atenção aqui como é que a gente aplica um teorema. Todo teorema, né, em geral, um teorema do tipo que a gente está vendo aqui, ele tem duas partes aqui. Uma parte que é o se, outra parte que é o então. O se seria a hipótese do teorema. O então, está no então aqui, é a conclusão. Então, como é que funciona a aplicação de um teorema? Se as hipóteses forem verificadas, forem garantidas, você tem a conclusão do teorema. Tá? Quais são as hipóteses desse teorema aqui? Você tem que ter uma função algébrica e você quer calcular o limite dela num ponto do que está pertencente ao domínio. Tá? Se você conseguir verificar essas propriedades, você já pode concluir que calcular o limite dessa função é basicamente exatamente calcular o valor da função no ponto. Então vamos olhar para essa função que foi dada aqui no exemplo. Você tem uma função racional, então particular ela é algébrica, certo? E eu quero calcular no x1. Observe que no x1 não tem problema nenhum para essa função. O único problema aqui do domínio seria quando o x é 5/3, que anularia o denominador. Mas no 1 não tem problema nenhum, então 1 está no domínio. Então as duas condições da hipótese foram verificadas. A nossa função é algébrica e eu quero calcular o limite num ponto do domínio. Portanto, eu posso aplicar o teorema. Vale que o limite dessa função é o próprio valor da função no ponto. No caso, então, eu vou ter 1 ao cubo mais 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3 vezes 1. Aqui em cima a gente vai ter 2, aqui embaixo também. Então o limite deu 1, o valor da função no ponto. Tá? Então veja que aplicar o teorema eu não precisei usar tudo aquilo de novo, aquelas propriedades. Já estou usando uma ferramenta mais forte agora. Bem, então esse é um caso mais simples, direto, né? Se o ponto está no domínio. Mas vamos analisar com mais cuidado agora o que pode acontecer numa função algébrica de forma mais geral. A gente vai ter que aprender a lidar com indefinições e indeterminações. Tá? Então, primeiro, vamos considerar que você tem uma função algébrica do tipo g sobre h, né, que você pode escrever como uma forma de razão. Não necessariamente função racional, tá? Pode aparecer raízes ali, mas tem uma divisão ali na nossa expressão. A gente tem que considerar 3 casos se a gente quiser calcular o limite da função no ponto. O primeiro caso, que eu vou chamar de continuidade, a gente vai aprender esse conceito melhor mais à frente. Ele acontece quando? Quando o x0 está no domínio da função e o denominador da função ali não se anula nesse ponto. Né? Então, nesse caso, é o teorema anterior. Você tem uma função algébrica com um ponto no domínio, você pode calcular diretamente ali pelo valor da função. Então, não vou repetir o que já foi feito agora. A diferença acontece quando esse denominador puder anular. Tá? Então, eu vou chamar o primeiro caso aqui de indefinição 1 sobre 0. Tá vendo que eu coloquei entre aspas, né, gente? Porque 1 sobre 0 não faz sentido algebricamente. O que é essa indefinição? É quando você tem que o denominador se anula, mas o numerador não se anula. Né? Então, o numerador está um número fixo, enquanto o denominador se anula. A gente fala, nesse caso, que tem uma função ilimitada no x0, ou o limite é infinito. Basicamente, em termos de limite, o que você está fazendo é o seguinte: o numerador está fixo, um valor constante, enquanto que o denominador está tendendo a zero. Então, você está pegando um número e dividindo por um número muito pequeno, o resultado é um número muito grande. Daí a ilimitação que aparece nesse caso. Então, como é que a gente age quando acontece isso? A gente tem que fazer uma análise local pelos limites laterais para saber se essa ilimitação ela é crescente, né, com valores positivos, ou decrescente para valores negativos. E a gente representa, nesse caso, né, o limite da função, quando x tende a x0 pela esquerda ou pela direita, com o símbolo de infinito, esse 8 virado aí. É para indicar a ilimitação, tá, gente? O limite não existe, mas só eu estou indicando que ele é ilimitado. Ele pode ser para mais infinito, como eu falei, quando ele cresce, ou para menos infinito, quando ele decresce. Para entender esse caso aí, eu vou pegar o exemplo da função 1 sobre 1 menos x e calcular exatamente no 1, onde a função não está definida. Então, como é que eu vou analisar esse caso? Todo mundo consegue identificar que isso aí é uma indefinição 1 sobre 0? Né? De fato, se eu tentar substituir aqui, ó, quando x é igual a 1, o numerador é igual a 1 e o denominador é igual a 0. Então é 1 sobre 0, eu já sei que isso aqui vai dar um infinito. Mas para entender como que se dá essa limitação, eu vou fazer a análise lateral dos limites aqui. Então eu vou calcular primeiro o limite dessa função quando x tende a 1 por valores positivos e depois, positivos não, por valores maiores que 1, e depois o limite da função quando tender a 1 por valores menores que 1.
Então o que acontece no primeiro caso? Como a gente já concluiu, né, eu estou pegando 1 e dividindo por um número que se aproxima de zero, então o resultado é um número que vai ficando cada vez maior, isso aqui vai para infinito, mas ele vai para mais infinito ou para menos infinito? Como é que eu faço essa análise? Eu tenho que saber qual que é o sinal dessa função. Né? Quando eu estou à direita do 1, né, se o x é maior que 1, a gente tem que 1 menos x vai ser negativo. Então eu estou fazendo um estudo de sinal aqui dessa função. Tá? O numerador é constante, igual a 1 positivo, e o denominador é negativo, então o resultado aqui da função, do lado direito de 1, é negativo. Portanto, essa função é ilimitada, mas com valores negativos, então eu represento isso com o símbolo de menos infinito. Tá? Ela vai decrescer, aumenta em módulo, né, em valor absoluto, mas no sentido negativo. Tá? Já no segundo caso, no limite pela esquerda, o que vai acontecer? Você tem um x, então, menor que 1, está vindo à esquerda do 1, então, portanto, 1 menos x, ele é positivo. Então, você está tendo uma expressão aqui, o numerador 1, denominador positivo, a expressão é positiva, é ilimitado, como a gente viu, mas agora para valores positivos. Então, observe que, nesse caso, você tem as limitações em sentido diferente em ambos os lados. Recomendo vocês fazerem um gráfico disso aí no GeoGebra. Aliás, eu vou fazer o gráfico no GeoGebra aqui para a gente analisar o que está acontecendo. Então, para ajudar vocês aqui, eu coloquei o gráfico da função 1 sobre 1 menos x, é uma hipérbole, tá? E eu marquei aqui uma reta vertical, exatamente quando o x é igual a 1, que é o ponto onde você tem um corte ali, né? A função o gráfico da função não pode cortar essa reta, porque a função está definida no valor igual a 1. Mas aí você observa que à direita de 1, ó, é o que eu falei, a função ela decresce para menos infinito, né? Ela sempre está caindo ilimitadamente. E do lado esquerdo ela está crescendo, ela está indo para mais infinito aqui. Se eu der um zoom aqui, aliás, afastar, né? Você vai vendo que ela fica separada, né? O gráfico ele fica em dois ramos separados por essa assíntota vertical, que a gente vai estudar mais à frente. Então esse é o comportamento da função 1 sobre 1 menos x. Bem, esse é o caso onde você tem uma indefinição, então você sabe que dá uma ilimitação aqui, 1 sobre 0, mas aí tem que fazer essa análise do sinal para entender como que se dá essa ilimitação, certo? Agora vamos para o terceiro caso, pode aparecer quando você tem essa função algébrica, que é o que a gente chama de uma indeterminação 0 sobre 0. Aí eu deixo para você pensar a diferença do que é o indefinido e o indeterminado. Tá? Ou pergunte ao seu professor para saber a diferença. Por que 0 sobre 0 é indeterminado e não indefinido? Tá? Basicamente, o que significa a indeterminação 0 sobre 0? É quando naquela expressão, tanto o numerador quanto o denominador, quando calculado em x0, são iguais a 0. Então você está fazendo 0 dividido por 0. Né? Claro que isso não faz sentido algébrico, né? Mas eu estou falando em termos de limites. Essa forma indeterminada, como é que a gente resolve? Quando você tem uma forma indeterminada, gente, isso quer dizer que o limite você não sabe se ele existe ou não existe, não quer indicar nada. A gente precisa resolver a indeterminação. E aí a gente tem estratégias para isso. No caso, quando você tem esse limite 0 sobre 0, a estratégia mais comum para funções algébricas é você conseguir eliminar essa indeterminação cancelando fatores. Né? Porque se o numerador e o denominador se anulam, é porque tem um fator comum ali anulando os dois. Então se eu conseguir evidenciar esse fator e cancelar, eu posso eliminar essa indeterminação e aí daí calcular o limite. O que significa isso no sentido mais preciso, né? Eu quero encontrar uma outra função algébrica tal que o limite da função original coincida com o limite dessa nova função algébrica. Só que essa nova função algébrica eu tenho que saber calcular o limite, tá? Fazendo esses cancelamentos através de fatoração ou racionalização. Eu vou fazer exemplos aqui para a gente entender bem como é que funciona isso. Vamos pegar a função x2 menos 1 sobre x menos 1 e tentar calcular, né, fazer a análise local dela em torno do 1. Observe que 1 é exatamente o ponto onde a função não está definida, e aqui é fácil de ver que quando x é igual a 1, tanto o numerador quanto o denominador tendem a 0. Então, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos fazer a conta para ver como é que eu tiro essa indeterminação. Essa função, se vocês lembrarem das aulas anteriores, é o que eu chamei da reta furada ou reta partida. Tá? Depois vocês tentem rever o exemplo da aula anterior para lembrar o que a gente pode esperar do limite dessa função. Mas a gente vai calcular explicitamente. Qual que é a estratégia aqui agora? Então, como a gente viu, ela é do tipo 0 sobre 0. Então, existe um fator comum no numerador e denominador que está fazendo anular. E eu quero tentar identificar esse fator para poder eliminar. Então, vou reescrever essa função aqui separadamente, independente do limite aqui.
e fazer o seguinte, vamos fatorar essa expressão, já que são polinômios, né? Polinômios a gente sabe fatorar por encontrar as raízes do polinômio e tal. Então, no caso aqui, o polinômio está simples de fatorar. O numerador é um polinômio de grau 2, que é uma diferença de 2 quadrados. E a gente sabe fatorar isso como sendo x mais 1 vezes x menos 1. E aqui embaixo está o x menos 1. Gente, uma hora eu vou conseguir escrever bonitinho, tá? Estou aprendendo aqui ainda. Então, veja o que acontece aqui. Quando eu fiz essa fatoração, eu já evidenciei qual que é o fator comum. De fato, na verdade, só tem um fator no denominador, então a gente esperava encontrar esse fator lá em cima. O mesmo fator, x menos 1, está aparecendo nos dois. Então, eu vou fazer o cancelamento, né? Ou seja, vou dividir o fator de cima pelo fator de baixo, dando o resultado 1. Portanto, sobra x mais 1 vezes 1. Isso só é possível ser feito quando x é diferente de 1, para poder fazer esse cancelamento, né? Para não ser zero aqui. Mas aí que vem a questão chave do conceito de limite que a gente precisa entender para justificar esse passo aqui agora. Eu estou falando que, com exceção do ponto 1, essa primeira função, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, é igual a x mais 1. Mas perceba que quando a gente fala do cálculo do limite, quando x tende a 1, eu não quero saber o que acontece no 1, eu quero saber o que acontece em volta do 1. Então, essa equação que eu obtive aqui, ela vale fora do 1. Então, para o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1 é o mesmo que o limite de x mais 1, quando x tende a 1. Por quê? Em volta do 1, não no 1, mas em volta do 1, as funções coincidem. Então, o limite delas vão ser o mesmo. Então, essa função x mais 1, deixa eu colocar um parênteses aqui para a gente não bagunçar, essa função x mais 1 é aquela função que eu citei lá, p, né? Então, a função f e a função p tem o mesmo limite. Então, quando eu fiz o cancelamento, é isso que eu obtive. Agora, essa função aqui é um polinômio de grau 1, eu posso calcular direto por substituição o limite dá 2. Se lembrar lá do exemplo da aula anterior, a gente tinha conjecturado que o limite de fato ia ser 2 aqui. Está confirmado agora pela estratégia do cálculo de limites. Então, nesse caso, basta usar uma fatoração simples ali, fiz um cancelamento e consegui eliminar a indeterminação. Vamos para um outro caso agora, onde eu envolvo raízes, né? Expressões radicais aqui. Então está a função raiz de t2 mais 9, menos 3, sobre t ao quadrado, quando t igual a 0. E aí, de novo, você observa, se eu fizer a substituição direta aqui por t igual a 0, você vai ter raiz de 9 menos 3 sobre 0, que é um 0 sobre 0. Então, é uma indeterminação. Como é que eu vou eliminar essa indeterminação agora? Vamos lá. E como que eu vou fazer aqui agora? Né? Porque não é um polinômio, tem uma raiz ali. Isso atrapalha a gente enxergar como é que seria uma fatoração possível para fazer um cancelamento. A estratégia aqui para a gente lidar com raízes é tentar eliminar essas raízes, que é o que a gente chama de racionalizar, né? Ou multiplicar pelo conjugado, etc. Nesse caso, qual que é a estratégia que eu vou fazer aqui? Eu vou lembrar de um produto notável, que a gente já usou agora há pouco, na verdade, que é a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, quando eu faço esse produto aqui, eu elevo ao quadrado esses números a e b. Isso foi uma ideia para a gente eliminar a raiz, né? Que a raiz quadrada ao quadrado tem um cancelamento ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa expressão. T ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. E vou reescrever de maneira a tentar eliminar essa raiz. Como? Eu vou multiplicar o numerador pelo conjugado, né? Trocando esse sinal de menos aqui por um sinal de mais. Então, vou escrever aqui raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Mas aí, veja bem, se eu multipliquei aqui a função, eu estou alterando a função. Como é que eu compenso isso? Eu divido pelo mesmo número, ou seja, eu estou multiplicando por 1. Não estou mudando nada na função. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Vamos colocar de outra cor aqui para ajudar a gente a visualizar. Essa expressão aqui, essa raiz de t ao quadrado mais 9, está fazendo o papel do a, que eu chamei aqui embaixo. E o 3 faz o papel do b aqui da minha identidade, né, do produto notável. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou multiplicando a menos b vezes a mais b. Eu já sei o que é o resultado disso pelo produto notável. Fazendo o produto dos numeradores, eu já vou usar o produto notável, que vai ficar a raiz quadrada ao quadrado, vai ter uma eliminação da raiz, vai ficar t ao quadrado mais 9, menos o 3 ao quadrado, que é 9. Isso tudo sobre
Agora embaixo não teve alteração nenhuma, tá? É só multiplicar diretamente a expressão que apareceu ali. Pois bem, o numerador ainda a gente pode ter um cancelamento aqui do mais 9 com menos 9, sobrou t ao quadrado, e t ao quadrado é exatamente o fator que a gente estava esperando aparecer, que tem ali embaixo. Eu posso fazer esse cancelamento, porque o meu limite é calculado quando t tende a zero, mas não quando t é igual a zero. Então, quando t é diferente de zero, eu posso cancelar o t ao quadrado por t ao quadrado, numerador e denominador, e me sobra a função 1 sobre raiz de t2 mais 9 mais 3. Uma hora vai sair bem, gente. Calma lá, vamos lá. Então, agora aqui vamos voltar, né? Aquele mesmo argumento que eu usei no exemplo anterior vale aqui. O limite da função original vai coincidir com o limite dessa função alterada aqui que eu modifiquei. Eu eliminei a indeterminação. Eu tenho aqui o limite de 1 sobre a raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3, quando t tende a zero, é igual ao limite original. E esse limite aqui eu posso calcular direto por substituição, que não tem definição, não tem determinação nenhuma. Quando t é igual a zero, a gente vai ter raiz de 9, que é 3 mais 3, 6, 1/6. Esse é o valor do limite, certo? Então, esses dois exemplos dão conta da maior parte dos casos que vão aparecer para resolver indeterminações com funções algébricas. Tá? Você vai tentar fatorar ou eliminar as raízes usando esses produtos notáveis até você conseguir uma expressão mais fácil de calcular o limite, né? É possível calcular o limite. A complexidade aí vai ficar em questão do grau do polinômio, ou então o índice da raiz, né? Raízes mais com índice maior pode ficar complicado de fatorar, mas pelo menos para grau 2 e 3, a gente tem conhecimento dos produtos notáveis para poder lidar com essa situação. Então, bem, pessoal, como eu falei, com essas estratégias a gente consegue lidar com a maior parte dos limites envolvendo funções algébricas. Então, sugiro que vocês façam um exercício para treinar essas ideias, né? Tenho esses exemplos, um repertório de exemplos aí para a gente poder fazer novas questões, né? Sempre que você for fazer uma nova questão, tenta comparar com esses exemplos que a gente já discutiu, que a gente já apresentou, para você tentar repetir a estratégia dessas ideias. Mas, se for preciso, dá uma lembrada aí nos produtos notáveis, em algumas propriedades de fatoração de polinômios, que pode ajudar a calcular os limites. Nas próximas aulas a gente vai ver outras estratégias para dar conta de outros tipos de função que não algébricas, como as trigonométricas, por exemplo. Ok? Então, até a próxima.